E se eu te dissesse que se conhecer melhor pode não te tornar uma pessoa melhor? E que às vezes as verdades que descobrimos sobre nós mesmos não são tão bonitas quanto pensávamos ou quanto gostaríamos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o autoconhecimento de uma forma um pouco diferente, pelo menos do que eu costumo ver por aí. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar aquele like para ajudar aqui no canal. O que eu quero dizer sobre se conhecer de fato e que esse processo ele pode não necessariamente te tornar uma pessoa melhor, ou que talvez ele não seja tão agradável como é comumente divulgado e propagado por aí. Primeiro porque apenas se conhecer ele pode não ser o suficiente. Não é porque a gente sabe, deu uma alteração num exame, ou a gente está com algum problema de saúde, que a gente saiba resolver tudo isso. O saber o problema não é sinônimo de saber resolver o problema. Posso me conhecer e não saber o que fazer com isso. O que eu faço com esse abacaxi agora? Segundo, eu escuto como se fosse um investimento, o melhor investimento que você pode fazer na tua vida. Eu fico com a impressão como se fosse algo, olha, vai fazer um procedimento estético, a tua vida vai melhorar, vai ser tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém fala muito sobre os preços ou os custos disso tudo. Muito provavelmente você já sabe, o nosso instinto, buscar o prazer e fugir da dor, é muito mais agradável para nós, em qualquer situação da vida, quando a gente está diante de um contexto em que a gente sabe que a gente não é culpado, que a gente sabe que a gente não tem responsabilidade. E na maioria das vezes, com o processo de se conhecer de fato, a gente vai descobrir que a gente tem culpa no cartório sim, em algum nível, a gente foi responsável sim por tal conflito, por tal problema, e que às vezes as nossas posturas frente à vida, as nossas ações, elas não são tão nobres quanto gostaríamos, ou quanto achávamos que fosse. Pessoas falarem que eu não me divorcio, eu não me separo por conta dos meus filhos, ou porque meu marido ou a minha mulher tem algumas dificuldades, está com algum problema, então eu me sacrifico pela família, eu me disponho, me solidarizo a ajudar e é por isso que eu não me separo. Quando na realidade a pessoa ela pode não se separar por dificuldades dela mesma, por medo de ficar sozinho, por medo de baixar a condição financeira, por medo de não encontrar alguém, por medo do que os outros vão pensar. Da mesma maneira que pessoas que se diziam ou que eram rotuladas, vistas como empáticas, como boazinhas, com atitudes nobres, de sempre ajudar o outro, quando na realidade a pessoa tinha um medo brutal de ser rejeitada, e é por isso que ela não falava não, é por isso que ela sempre estava disposta a ajudar, por isso que ela sempre fazia o que o outro queria, o que o outro gostaria. Então, na realidade é um medo camuflado, muitas vezes de uma nobreza. Não estou dizendo que a gente não tenha atitudes nobres, que a gente não possa ter de fato causas nobres, mas o processo de se conhecer muitas vezes é descobrir que a gente não é tão bom quanto gostaríamos, quanto pensávamos. Da mesma maneira que há pessoas que acham que eu tenho ciúmes do meu cônjuge porque no fundo eu amo demais, é puramente amor, e às vezes não tem nada a ver com amor, tem a ver com outras questões. Eu tenho medo de perdê-lo ou perdê-la, porque isso pode significar um fracasso para mim, o que as outras vão pensar, ou imagina, eu vou ser substituída por alguém que eu considero inferior a mim. Não tem nada a ver com amor. E aí quando a gente descobre isso, é contra o instinto, vai bater direto no instinto. Não é prazeroso a gente descobrir isso sobre a gente. E por isso não é incomum muitas pessoas se perderem nesse processo. Então, o autoconhecimento ele pode ser importante sim para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para as nossas melhorias. Mas é preciso ter cuidado aí com certas nuances, com alguns detalhes bastante fundamentais,
e ter esse olhar um pouco mais preciso sobre a realidade. Porque senão a gente corre o risco também de ficar apenas num processo mais de vaidade. Fica só na análise, só na teoria, numa pseudo-teoria muitas vezes, porque é fácil também a pessoa, sem perceber, criar fantasias sobre quem ela é, que na realidade não é bem assim, e ela fica numa posição um pouco mais agradável, mas não necessariamente vai ter uma mudança real, uma ação real, coerente com a realidade. Então é preciso cuidar um pouco com esse descolamento da realidade e, enfim, buscar ajuda profissional, caso o processo seja muito complicado, muito doloroso. Não tem por que sofrer desnecessariamente nesse sentido sozinho, sabendo que pode ter algum auxílio nesse sentido. Espero que o vídeo tenha sido útil e não esquece de compartilhar com alguém que talvez possa se interessar ou ser útil para essa pessoa.